Tarde, navegantes! Mais uma vez, Ricardo Lima aqui conversando com vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que é muito problemático. Chama-se fake news. Bom, para começar, eu queria tratar de um assunto que vem sendo muito discutido atualmente, que é sobre as valências das vacinas, se as vacinas são realmente importantes. O homem leigo brasileiro, a mulher leiga brasileira, o cara que não teve a prática de ir para uma sala de aula e ouvir o professor de história falar com ele sobre a revolta da vacina, ele está tendo a oportunidade de ver a revolta da vacina se formar hoje. A revolta da vacina ocorreu durante a preparação e toda a infraestrutura da cidade para sua modernização com o governo Pereira Passos. Foi um prefeito colocado pelo então presidente Rodrigues Alves. Ele teve total e completa autonomia para demolir a cidade do Rio de Janeiro. E ele chamou o melhor sanitarista do mundo na época, que era o nosso querido Oswaldo Cruz, e deu a ele plenos poderes para que ele eliminasse da cidade do Rio de Janeiro as doenças que afligiam a população. Para vocês terem noção, uma atriz francesa chegou ao Brasil no final do século XIX, início do século XX, ela simplesmente cortou, deu um piquezinho de nada num prego. Ela teve que amputar a perna, porque não existia vacina contra o tétano no Brasil. Já existia na Europa, mas no Brasil não existia. Muito importante. Este homem foi revolucionário porque ele simplesmente passou a mão com toda a liberdade que ele tinha em relação ao prefeito e ao presidente, sem intervenção do Congresso, sem nenhum arcabouço político dizendo que ele podia ou não fazer, e ele lançou mão de exterminar 4 doenças que existiam no Rio de Janeiro. A primeira, dengue. A segunda, febre amarela, que é passada pelo mesmo vetor da dengue. A terceira, peste bubônica, que já havia acabado. Na Europa e no Brasil existia. E a quarta e mais temida, varíola. Ele, então, iniciou o seu processo pelas comunidades carentes, obviamente. Eles estavam demolindo a cidade como um todo. Demoliram metade de Botafogo, demoliram o centro da cidade para a criação da Avenida Rio Branco, meu equívoco. Minha culpa, minha máxima culpa. Avenida Central. A Avenida Rio Branco se transformou depois. Para a abertura da Avenida Central, que seria uma cópia da Champs-Élysées. Ao final dela, com o Palácio Monroe, que hoje já não existe mais, a Praça da Cinelândia e o hors concours de todos, o Teatro Municipal, que é a cópia da Ópera de Paris. Bom, nisso, Oswaldo Cruz começa a utilizar o seu exército de homens para acabar com os vetores das principais doenças na cidade do Rio de Janeiro. Começaram com o Aedes aegypti. Passaram do Aedes aegypti para o rato. Porque, como vocês sabem, como vocês foram bons alunos de história, ouviram o professor falar lá na Idade Média que a peste bubônica era ocasionada pela pulga do rato. Lembra? Eles começaram a caçar os ratos, isso em comunidades carentes. E por fim, este homem acima do seu tempo conseguiu
trazer para o Brasil a vacina contra a varíola. Bom, os fake news da época eram feitos pelos jornais. As pessoas eram informadas da seguinte forma: não deixem os homens do Oswaldo Cruz chegarem perto de vocês, porque eles vão ferir a integridade das moçoilas brasileiras. Porque a vacina da varíola é dada na perna das moças. Criou-se o pânico. Criou-se o pânico em todos. A cidade do Rio de Janeiro, os poucos que liam, cada um que lê um conto aumenta um ponto, aumentava mais ainda, e aí simplesmente o povo saiu no meio da rua, virando bonde, incendiando bonde, se fixaram na região ali da Saúde, próximo ao Porto do Rio, aonde eles fizeram barricadas, cantaram La Marseillaise, fizeram o escassel. O exército chegou para tentar resolver o problema. Bom, hoje nós estamos vivendo novamente uma crise de vacinação. Só que hoje o fake news não é mais feito pelo jornal. Hoje o fake news é feito pela internet. Pessoas que estão sem escrúpulos nenhum, dizendo que a vacina contra o sarampo, que a vacinação contra a pólio, que a vacinação contra a gripe, que a vacina contra a tríplice viral, que é dada em bebês, não tem efeito. Eu queria sinceramente perguntar se essa pessoa tem lógica em dizer isso. Eu sou pai. Me doeu muito ver minha filha quando começou a tomar suas vacinas. Eu me lembro de uma das vacinações em que ela teve que tomar uma vacina na coxa. Chorava eu e a minha ex-cunhada. Eu, a minha filha e a minha ex-cunhada chorávamos, os três. Porque nós sabíamos que doía, mas nós sabíamos principalmente que era importante para o crescimento e a imunização da minha pequena. Hoje nós estamos vivendo uma crise que as pessoas estão simplesmente dizendo não à vacina. Aí eu vi um post do House que ele diz uma coisa perfeita. A mulher fala para ele, não a vacina, não a vacina, não a vacina. Ele diz assim, tem uma coisa melhor do que não vacinar. Um bando de caixõezinhos brancos para recém-nascidos. Gente, eu estou revoltado com quem está fazendo isso. Devemos sim nos vacinar. Na revolta da vacina, em 1905, nós tínhamos amplo desemprego, população desinformada, grande parte da população vivia em comunidades carentes, 80% da população não tinha acesso à informação correta e o principal, o governo nem estava aí. Hoje, nós estamos vivendo amplo desemprego, a maior parte da população vive à base da miséria, vivem em comunidades carentes, onde a violência é extrema e o governo não está aí, a informação não chega. Você vai a um posto de saúde e fala, olha, eu sou cardiopata, preciso tomar a vacina da H1N1. O governo federal liberou para todo mundo tomar. Você chega em um posto de saúde, tem a recomendação médica? Porra, se o governo liberou para todo mundo, por que eu preciso da recomendação médica? Se eu tenho a minha carteira de vacinação, por que eu preciso da receita do médico afirmando que eu preciso tomar a vacina da H1N1?
Agora vem o sarampo. Um monte de gente que foi imunizado está tendo sarampo de novo. Bom, dia 6 de agosto começa a imunização contra o sarampo no Brasil. As pessoas até 30 anos tomam 2 doses. As pessoas acima de 40 anos tomam 1 dose. Até 59 anos. A informação tem que ser dada com razão. Sem razão, tudo é fake news. Desespero, angústia. Existem pessoas que estão hiper mal intencionadas em fazer virar uma confusão gigantesca nesse país. Vocês já imaginaram uma epidemia de sarampo no Brasil hoje? Uma epidemia de H1N1 no Brasil hoje? Já imaginaram passarmos hoje por uma epidemia de ebola? Para quem não sabe o que é o ebola é um vírusinho africano muito interessante. Tá? Ele é muito interessante. A pessoa começa a definhar e sangrar por todos os poros. Não tem cura. A pessoa vai a óbito. É controlado, mas não tem cura. Não conseguiram desenvolver ainda uma vacina contra isso. Pelo amor de Deus, nós estamos repetindo um erro de 1905, estamos em 2018. Gente, hoje nós temos internet, TV a cabo, telefone celular, iPhone, iPad, o computador, laptop, a coisa toda. É impossível uma pessoa dizer que ela não está informada. Ela assiste pelo menos um jornal. Ela tem acesso a pelo menos uma página de jornal, mesmo que seja impressa, esperando uma condução, numa banca de jornal. Ninguém pode dizer que não tem informação. O nosso quadro é bem diferente do quadro de 1905. O nosso quadro hoje é um quadro que é formado pela vontade de se ter o pânico. Com pânico, você não pensa. Com pânico, você simplesmente atua. Nós já vimos o que o pânico é capaz de fazer. Não o programa Pânico, que eu gostava bastante, mas infelizmente saiu do ar, né? Mas também tinha algumas piadas que já estavam meio que complicadas, né? Mas o pânico é capaz de fazer uma pessoa com comida dentro de casa entrar num supermercado e fazer uma compra de R$500 achando que vai haver um desabastecimento, como aconteceu agora há pouco com a crise dos caminhoneiros. Nós estamos vivendo crises cíclicas absurdas que vêm no Facebook a partir de fake news. Pessoas que estão repassando notícias que são mentirosas. O cara chega para você e fala assim, olha, não toma vacina porque se você tomar a vacina você pode morrer. É o contrário. Se não tomares a vacina, com certeza poderás morrer. E o pior, poderemos ver uma fila de caixões brancos com recém-nascidos colocados à beira do cemitério, prontos para serem enterrados pela falta de informação. Isso é um apelo, isso é um pedido. Vamos pensar no mal que nós vamos fazer se não levarmos a nós mesmos a pensar no que é uma notícia verdadeira e uma notícia mentirosa. É tão grave, mas é tão grave que uma eleição pode ser vencida ou perdida por uma fake news. Um
forte abraço. Que o Pai Maior possa nos iluminar. Fui.